Em uma noite de lua cheia, um bebê grita nas mãos de um monstro azul. E a sua mãe, sem saber o que fazer, só pede para alguém salvar o filho dela. O monstro levanta a mão e se prepara para acabar. Então as pessoas ficam paralisadas, mas o que foi cortado foi o braço do monstro. Então ele encara o bicho e deve estar pensando. Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Ele fica muito bravo com seu ketchup jorrando e sai correndo maluco em direção ao Prota. O bebê sai voando, que infelizmente cai a salvo nos braços da sua mãe. Porém, o bicho já tá em cima do Prota, com um ataque que destrói tudo. Mas não o Prota, que desvia, e logo chuta a face do bicho. E sai voando e bate em um prédio. Ele se recupera e vem para morder o Prota. Porém, o que ele mordeu foi sua própria língua. O Prota se posiciona para outro golpe, então ele é acertado, não só uma, mas por muitos e muitos socos. O bicho então cai ao chão, voltando a ficar azul. As pessoas ficam mais chocadas com ele do que com o próprio monstro, e por livre e espontânea pressão, as pessoas começam a aplaudir. E logo depois eles começam a encorajar ele a derrotar todos os monstros. Você é incrível! Ele então se vira para ir embora, e a mãe chama por ele rapidinho. Ela agradece muito e pergunta como ela pode agradecer. Ele olha pra ela e dá um showzinho ao ir embora pulando de um prédio pro outro. E as pessoas vendo esse calção de bolinha vermelhinha se perguntam se os super-heróis existem. E lá no ensino médio da escola de Silhun, o professor tá falando sobre as letras chinesas. O aluno, não prestando atenção, fala pro amigo ver esse vídeo. Ele diz finalmente ter encontrado o vídeo do Carlinho do Boné. E dessa vez em boa qualidade. Ele grita pro amigo mandar esse vídeo pra ele. O professor manda os alunos calarem a boca, mas na hora que é pedir atenção, um alarme de emergência toca. E enquanto todos estão em alerta, tem um aluno que ainda tá dormindo tranquilinho. E é anunciado: está tendo um ataque Xeno. Um inumano foi detectado próximo ao porto. Então todas as aulas foram canceladas. O professor avisa que não é para ficarem se empurrando no corredor, e é para ir direto para casa. Uma menina pensa que não se passou nenhuma semana do último ataque, e já é a terceira vez esse ano. Algo de errado, tá aumentando os ataques. E ela percebe aquele dorminhoco e se pergunta qual é o problema desse cara. Ela chama ele e ele acorda, mas pelo toque do celular. E o Carlinho, com a voz de sono, pergunta quem é. E a pessoa do telefone só manda ele ir pro porto o mais rápido possível. E não esqueceu o foninho. Ele diz que entendeu e olha pra ela, que então fala do alerta. E por isso eles precisam ir pra casa. Ele então se espreguiça. E ela pensa em ignorar esse maluco, já que ele não vai viver muito tempo. Na hora de sair, ele checa se não tem nada faltando. E ele vê se ninguém tá escondido. Caminha pro banheiro de maneira nada suspeita. A pessoa pergunta do fone de novo e da mochila, e questiona quanto tempo ele acha que vai demorar para chegar no porto. Bem, ele não sabe ao certo, e pulando, fala para eles verem. E no porto, o cara pisa fundo no acelerador para atropelar esse bicho, mandando ele sair da frente. Então ele atinge o bicho, e infelizmente fica intacto. Vendo isso, o cara só pensa que tá ferrado. O gordinho vem para esmagar o caminhão. E nós podemos ver junto com o impacto, sangue voando. Escondido atrás de um container, tinha outro funcionário vendo a potência daquele bicho. E ele pede pro amigo calar a boca, o bicho vai ouvir ele chorando. E é para manter a calma, os militares já estão chegando. E o bicho também parecia muito interessado nessa conversa. Eles olham pro monstro, então choca um deles. E fica desacordado para sempre no chão. Vai com a mãozinha e esmaga ele contra o container. Nessa, um outro começa a correr e o monstro vai logo atrás e cai exatamente nas costas dele. Segura a cabecinha e arremessa ele para longe. Bate contra outro container e cai no chão. Começa a tossir enquanto o bicho vai se aproximando e vendo o monstro caminhando, ele fica sem esperança nenhuma. Ele vai morrer. Então, uma chave vem rodando e certa a nuca do bicho. Foi o chefe que fica com essa pose heróica, xingando o bicho. Ele grita pro carinha correr, é a chance dele. E enquanto o funcionário agradece, o chefe só pensa o quanto o funcionário é burro. O monstro olhando pra ele, e ele não corre.
Ele sabia que podia só fugir, mas ele não ia conseguir deixar esse bobão para trás. Isso ele pensa na mulher e filho, e que se ele não voltar, ele só pede para que desculpem. O monstro parece ter uma ideia. Ele vira pro lado e sai andando. Ninguém entende nada, mas ficam aliviados. O bicho então pega o container e se prepara e logo arremessa. Ele vendo isso chegando mais perto, só tem tempo para pensar que deu merda. Porém, o prota chega. Quando ele ia ser acertado, o Carlinho chuta para longe. O chefe fica congelado e é só a Nikezeira do prota passando. E depois o Popô. Ele aterriza, meio turbulento, mas aterriza. O monstro encara ele e encara de volta. A mãe dele não ensinou que é errado ficar atacando coisa nos outros. O Carlinho olhando pro bicho, questiona se deve tentar conversar com o Xeno, que parece muito inteligente. O amigo, vendo tudo pela câmera no boné, responde que sim. Não parece que vai responder, mas é melhor do que nada. Lembra dele discutindo para sempre tentarem conversar. Mesmo a maioria sendo só monstros, se tiver um que consiga falar com eles sobre os objetivos ou por que vieram, eles não têm nada a perder. E é melhor do que só sair matando. Então ele chama o bicho. Opa, amigo, você entende o que eu digo? Você consegue falar? O bicho manda um enquanto começa a ficar vermelho e parte pra cima no ódio. Ele bate no chão, porque o prota desvia. Ele olha pro bicho, que agora tá com o olho normal, mas logo volta com essa cara de abobaiado, vindo com um tapa. E é defendido, porém não sem se machucar um pouco. Ele então se recupera e vai para trás do inumano, assim fazendo ele se perder. O amigo fala para ele tomar mais cuidado e pergunta se ele tá bem. E responde que sim, porém o bicho é mais rápido do que parece e fala que não funcionou. O helicóptero do comandante Hamilton chegou no local e eles estão sobrevoando uma distância segura de 600 metros. Dessa cena aí inacreditável. O super-humano do chapéu branco apareceu e logo agora o esquadrão de extermínio dos inumanos acaba de chegar. O capitão fala então para se prepararem, mas não atirarem ainda. O cara avisa que a entrada do porto é pequena para artilharia pesada. Assim eles não podem conseguir seguir o plano A. Ele responde que não importa. As armas dele nem dão conta. A agência especial de inteligência analisou o Carlin e o poder dele é maior de qualquer poder militar que eles têm. E deve ser o mesmo que os monstros. Em outras palavras, se ele perder, não tem nada para fazer. Ele pergunta então por que eles estão aqui? Isso é porque caras como eles sempre têm um plano B. Os jornalistas estão notificando para a cidade inteira, dizendo que a situação está tensa. Eles podem não conseguir ver, mas o Carlinho do Boné está lutando contra o monstro. Mesmo ele sendo um mistério, claramente ele luta pela humanidade. Porém ele parece estar perdendo contra este terrível monstro. E realmente ele está até correndo do bicho e consegue acompanhar ele. E na verdade, ele é até mais rápido e rapidamente acerta um golpe no lugar errado. O Protinha tá lá em cima. Ele volta pro contra-ataque. O bicho então enche a boca e taca a língua em direção ao Prota. E com uma leve rotação não pega em cheio. Mesmo assim, desequilibra ele no ar. O bicho pega a perninha e o bichinho que gosta de tacar as coisas. O Prota é arremessado muito forte. O bicho vai até se tranquilizando ao ver o buraco feito. O amigo grita pelo Carlinho. O capitão, ao ver essa cena, pensa que eles não podem perder assim. A nossa única missão é ajudar eles sem atrapalhar. E chama o B. E arromba a porta e com um balançar se joga para cima do caminhão. E o bicho tá armado com uma sniper diferenciada. E é rápido no gatilho, já atirando logo em seguida. A bala vai em direção ao bicho e toma um headshot lindo. Ele abaixa a arma pensando que finalizou, porém o bicho bate no chão, mostrando que ainda tá vivo. Ele olha para trás e toma outra. A sniper vira um fuzil de tanta bala, mas que não são muito efetivas. Ele tá praticamente intacto. O sniper recarrega rapidamente, mira de novo, e nessa o bicho para, olha para trás e do buraco tá saindo o verdadeiro monstro. E vê o lado bom de ser jogado no container. Nessas horas ele podia estar lá no mar. O amigo fica até aliviado,
mas acha uma pena esse não ser um monstro falante. Ou ele não consegue falar, ou ele não quer. O Prota concorda. Então ele vai ter que ser esmagado, até não sobrar nada. Ele vai caminhando até o bicho, mas então começa a correr tão rápido que desaparece. O bicho não vê nada, só o pezinho chegando no chifre. E o impacto pega bem na moleirinha do bicho. E na sequência, segura a boca do bicho. E quem vai ser arremessado é ele. Ô bichinho feio. Na verdade, foi um golpe de judô que estraçalha o bicho contra o chão. E só com um vento criado, as pessoas sentem a pressão. O helicóptero até se desestabiliza. E logo após, o silêncio toma conta. Com o bicho enfincado que nem uma lança no chão. E literalmente todas as pessoas vendo isso, ficam assustadas. Com um grande terremoto. Mas não é possível. Ele começa a se levantar na bananeira. O bicho então faz um barulho e logo despenca. O colega pergunta, finalmente acabou. Ele já pensou que ia voltar de novo. O carinho concorda. Mas ele sentiu o cérebro do bicho explodindo. E mesmo que voltasse, ele dava conta. Esse monstro não é nada comparado com o daquela ilha. E lá em cima, vendo toda essa luta, tem um cara que tá bem contente. Ver isso pessoalmente é bem melhor. E é assim como os rumores falaram. Ele é um maluco implacável. Ele não acha que o Protinha usou toda a força. Ele pergunta se a Danyang não concorda. O carinha então sai, falando que já já ele tá de volta. Ele para atrás do Prota, se vira vendo aquele rabão e pergunta quem é ele. Ele rindo fala pra não se alarmar. Afinal, ele é o Boné Branco. Enquanto o cara vai se aproximando, o Prota percebe uma outra pessoa lá em cima do guindaste e avisa pro Jorri. O capitão, ao ver isso, não tem a mínima ideia de como prosseguir e avisa o ocorrido. E é ordenado a manter a guarda do Carlinho. Ele confirma, mas o sniper fica desconfiado. O com a boca de sapo fala que a luta não terminou como ele gostaria. Mesmo assim, ela foi bem explosiva. Lembra ele do Ketchup Man. E é explicado que o Ketchup Man é um herói de um desenho famoso. Prota fica todo bobinho porque esse é o preferido dele. E pergunta qual das partes é parecido com um herói. O Joe pensa que seu amigo é fraco para elogios. E tenta tirar o seu amigo dessa, chamando ele, falando para não ficar corado numa hora dessas. Tenta perguntar o nome ou da onde ele veio. O Prota parece que tá pedindo comida no telefone e pergunta da onde seu nome veio. O Joe pensa que seu amigo pode ser bobinho com as pessoas, mas ele sabe que esse cara é bem perigoso. Ele tira onda com a cara do Prota, porque ele não entendeu que era uma ofensa. Ele diz que estava sempre acompanhando o Prota nos noticiários, redes sociais, lives, em todos os alertas dos Xenos. O Protinha sempre aparecia, em cada um. Mas hoje ele tá ali por outro motivo. Ele não tá ali para ver ele, e não tem nada contra o Protinha. E questiona por que ele devia acreditar nisso. O cara fica em silêncio. O colega diz para lembrar dos engravatados que foram super amigáveis, mas logo depois tentaram derrubar ele com um taser. Quem sabe ele não trabalha pro governo também. Ele fala pro Prota que, mesmo não acreditando, deveria ouvi-lo. As pessoas chamam Protinha de super-humano. Ele também é um super-humano. E ainda tem outros diferentes dele e do Protinha. Uns que desafiam tudo o que eles conhecem como humanidade. O colega pensa que isso é muito suspeito. Todos só conhecem mais outros 2 supers, um na América e na Europa. O Carlinho é o único da Coreia. E nesse tempo, em algum lugar da América, tem um careca que pergunta em voz alta: quem é esse carinha estranho? Talvez um fã? Pérola fala que já viu esse cara. O careca acha que ela tá falando do Carlinho, mas na verdade ela tá falando sobre o cara estranho. E então pergunta sobre o áudio, e bem que o maninho queria saber também. Na Escócia, dentro de um Burger King, tem uma mulher falando para agilizar. Ela tem um show do Gustavo Limão. E ela, com esse olhar, fala que então vamos acelerar com o tchê. E lá na Rússia, Moscou, talvez sejam os mesmos engravatados. Eles nunca viram um cara esquisito. Um acredita que também pode ser um super-humano. E o outro estressado não se importa. Ele não gostou desse cara.
E de volta ao porto, o Carlinho não se importa se ele é um super ou não, ele só pede pra parar de seguir ele por aí. Ele se vira pra ir embora, e o cara, que é o Coringa da Shopee, fala que tem muito a conversarem. Mas o Protinha só quer ir embora e tá com fome. Mas então, se o Protinha prefere assim, eles podem conversar depois. Quem sabe quando ele chegar na escola? Então o Prota para por um segundo, se vira e o cara continua dizendo que ele é um estudante, não é? Claro, quando sem a máscara. Tanto o Prota quanto o Jô ficam em choque. O carinha vê que pegou ele de guarda baixa. Mas é pros dois ficarem tranquilos. O segredo tá salvo com ele. O Jô se pergunta como esse maluco sabe dele, que é elogiado pelo Coringa. O rapaz é bem impressionante. Ele fez a máscara e todas as bugigangas que o Carinho usa. O Jô realmente tem um talento. O Coringa ficou com muita vontade de ficar com ele. Na verdade, ele tem que fazer uma visitinha depois. O Jô xinga. Como esse cara sabe tanto? E ele continua. Não precisavam ficar tão estressados. É só uma brincadeirinha amigável. O Prota responde não. Eles vão resolver isso aqui e agora. Ele vai ter certeza desse cara não ficar vigiando eles de novo. O Coringa não acha que o Prota ia ficar tão bravo. Ele não é agressivo. Eles podem continuar conversando. O Protinha manda um foda-se. O cara vendo que essa é a escolha do Prota, ele não tem outra opção a não ser ir com tudo. Com o Prota pulando indo pro confronto e o Protinha na frente dele, e ele se prepara e consegue defender esse golpe monstruoso. O Carlinho se assusta, então olha bem pro Coringa e logo após, vindo com outro soco, bem feio por sinal, não acerta nada. Porém, esse não é o problema. O problema é o cara pousado no braço dele, dizendo sobre o Protinha ser sentimental, mas ficar falando como se fosse durão, mesmo não levando essa luta a sério. Ele então pula do braço, recuando, e faz uma sugestão. Se ele quer desafiar alguém, tenha certeza de ir com tudo. Na luta nem sempre ele vai ter essa cortesia. Ele volta ao assunto sobre ser um super como o Carlinho. Então, se ele valoriza a vida, é melhor ele dar o máximo. E avisa que assim que a batalha começar, nada vai sobrar ali em volta. Porque nenhum dos dois vai ser capaz de parar até um deles ganharem. Prota olha determinado. Mas o Jô fala pra ele se manter frio. Nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nada vai vir de bom nisso. Ele sabe que é estranho esse cara vir do nada e saber tudo sobre eles. Mas agora é hora de ir embora. Ele nunca enfrentou um outro super. Ele precisa se afastar e analisar a situação. Ele só pode confiar que esse cara não é um inimigo. Enquanto o Prota tá ouvindo o amigo, o Coringa tá esperando. O Coringa diz que já que o Prota entendeu, então eles conversam outra hora. Mas antes dele sair, o Prota fala pra ele esperar. Manda ele dizer o nome, só então ele vai poder sair. O Protinha fala o nome dele pra esse doido, que sorri, e responde que pode chamar ele de Nank. Então a menina chega querendo cuidar do braço dele, e ele sentiu sim naquela hora, e ficou dolorido. Mesmo assim ele fala pra não se preocupar, nem tá tão ruim. Assim, eles vão embora. E mesmo assim eles ficam nessa tensão. Mas então o pessoal lascadinho chega pedindo licença. Eles estavam esperando para agradecer pessoalmente. Eles estavam praticamente mortos. Porém, se ele tivesse sentindo um pouco de fome depois dessa luta toda, eles conhecem um lugar que faz um miojão insano. Enquanto o Prota passa de fundo, eles avisam que a situação já foi resolvida. O capitão fala para todos colocarem a mão na massa. Ele quer essa carcaça do Xeno o mais rápido possível. O plano B reclama da tecnologia que eles têm. Falaram de uma super bazuca, porém é só uma arminha qualquer. O que ele pode fazer com um brinquedinho desse, se eles não conseguirem criar uma arma nova? Os seres humanos vão ser todos aniquilados que nem vermes. Ele compreende e vai avisar a inteligência. Mas então o celular do cara toca. Ele atende o general e pergunta sobre o desenrolar das coisas. Ele contou sobre o Boné Branco, exterminar o Xeno e depois sair da cena. Mas o capitão questiona por que ele não reportou na mesma hora e pede para escutá-lo com cuidado. Ele reforça para transportarem de forma segura o Xeno, e essa é a maior prioridade. Ele já colocou o governo e a logística em alerta para análise. Ele só tem que transportar o bicho no cargueiro.
O capitão avisa que eles já estão embarcando, mas na hora que ia falar mais uma coisa, o general desliga. E começa outra, então. Nessa outra, ele avisa que não é urgente, porém ele tem que reportar. Teve um ataque, 14 baixas e 2 feridos. Mas então é avisado para ele pular toda essa parte e ser mais objetivo, certo? O avião vai partir em breve, específico, amanhã à noite, senhor. Ele ia dar uma informação ruim, porém é cortado. Ele já ouviu o que tinha de ouvir, agora ele tem uma palestra. Mas para ficar lembrado pro futuro, não é para fazer ele perder tempo com essas coisas inúteis. Esse é o aviso final. E depois de desligar, ele fica bravo com esse pessoal que fica falando de casualidades e essas bostas. Como se ele se importasse. Já tá bravo que ele vai ter que dar uma palestra pra um monte de idiota. Ele limpa a garganta e sai atrás das cortinas, sendo ovacionado, com uma narração chamando ele de luz da esperança para essa geração, o homem que vai liderar eles para a paz e inovação. Por favor, recebam com aplausos o Geraldo Marcos. Mas então a história volta para o porto. Eles já estão preparando para sair e por conta do peso daquela carcaça, a nave está até lenta, toda descapengada. O soldado pergunta o que é essa nave. A inteligência já tem uma dessas. O capitão responde que a agência não tem e é só isso que eles precisam saber. E o Nank, olhando lá para cima, indo embora, confirma a sua suspeita. Parece ir para Falcon. Então a cena corta pro Ketchup Man, vindo com a mão, pegando seu inimigo e relembrando que o destino dele só depende da resposta. Pede a localização do Sherlock. O bichinho sendo enforcado a responder como assim? Ele, o Ketchup, tá oferecendo a piedade, mas o cara ainda continua recusando. Ele então vai pra arremessar o cara, mas admira a lealdade. O moleque só vai e bate no prédio. E fica desacordado. Olha só, mas como ele é piedoso, tá indo ver se o amiguinho tá bem. Mas tá tranquilo, é só um soquinho da massagem. Agora sou eu e você, meu gostoso. Barriguinha, pra amolecer o cocô, hein? Ele pede pro cara não ser fraco. Essa foi só uma fração do poder dele. E faz que nem Batman. Deixa o cara vivo pra dar informação pro chefe. Porém, aleja, fica sem olho, dente, rim, orelha. Mas o importante é que tá vivo. O pessoal então comemora a vitória. Enquanto isso, os jornalistas fazem a reportagem. E mais uma vez ele salvou todos, a esperança da Terra, o herói da geração, o rei dessa era, o Ketchup Man. E fica tocando a música do final aí do desenho. E enquanto o Prota vai ter que esperar outra semana, ele tenta acordar o Joe do seu sono da beleza. Que acorda, mas o sono fez o efeito contrário, eu acho. E pergunta se o Prota não tá cansado depois da luta de ontem. E também tá muito cedo. Mas é claro que o Prota não pode perder um único episódio quando eles estão no ar. Inclusive, esse episódio tá muito bom. Ele fica feliz ao lembrar que o Nank fala que ele parece o Ketchup Man. Mas o Joe lembra que a escola dele não tá fechada hoje. O Prota fica muito bravo, como ele avisa agora. Pô, ele não fez de propósito, ele só esqueceu. Porém, fala pra ficar de boa. Ele ainda não tá atrasado. Mas nessa, o Prota já até saiu, deixando tudo bagunçado, a porta aberta. E indo pra escola, ele ouve amigos conversando sobre o Carlinho do boné. Um fala mal enquanto o outro defende, porque o único que tá lutando e defendendo a humanidade é o Protinha. E atrás do teclado é muito fácil ficar falando merda. E o cara começa a falar das teorias deles, do Protinha ser um androide do governo, mas o amigo fala que isso tudo é falso. Eles começam a discutir de forma mais quente, e na hora que ele fala que ia pegar o amigo e tomar-lhe uma, ele na verdade acerta um cara logo atrás dele. Um valentão, lá do grupo de Kundô. Caso você não saiba, Kundô é uma arte marcial de espadas da Coreia. Ele então, com um bom valentão, fica super irritado e fala que poderia matar o moleque ali agora. Porém, só manda ele sair do caminho. E ele então percebe o Prota olhando e pergunta: o que você tá olhando? O Prota olha normal, porém o cara se assusta e xinga. O Prota se desculpa dando as costas, mas o valentão fala que vai lembrar de todos, principalmente esse de olhos malignos. Os amigos então falam sobre esse grupo,
Ele começou em outra escola, que foi ganhando relevância e agora tem todas as outras gangues embaixo das asas. E com a força crescendo, eles vieram para a escola, estabelecendo a gangue deles no campo. E esse grandão é o Taikisho, o executor. Um amigo não sabia desses caras. E outro responde que, é claro, a maioria dos ataques estão tirando toda a relevância das outras histórias. Mas de qualquer forma, é bom ficar longe desses caras. E lá na sala, aquela menina acorda assustada. A outra só fala, pô, Hong, eu chamei seu nome várias vezes, né? Por que você tá cochilando na sala? E vê que ela tá com uma bandagem no rosto. Ela já mandou a menina sair do clube de boxe. Mas a Hong fala pra ela não encher. Não é como se ela fosse a mãe. E o Protinho então chega. Ela, então, chama por ele e fala que o passarinho dele tá querendo voar. A menina olha pro Prota. Então ele entende. E começa a tentar fechar desesperadamente. Ela se despede da amiga e fala sobre o Protinha ser bem bonitinho. A Hong fala pra ela não voltar mais na sala, mas fala que sente cheiro de cigarro. Ela já falou pra parar de andar com aqueles caras. Ela fala pra parar de encher. Não é a mãe dela também. Ela vai considerar se a outra parar com o boxe. Ela então pensa que a amiga não tem esperança, mas ainda tá lá o Prota tentando fechar o zíper. E pensa que, ó, outro sem esperança aí. O professor fala sobre o aumento dos ataques. O tema do dia eram os xenoterranos. Diferente das aulas normais, a turma estava bem animada. Essas criaturas, além de fortes e rápidas, não demonstram nenhuma piedade. Todos que as enfrentam sentiram um verdadeiro terror. Segundo a agência UNICEF, já ocorreram 37 aparições em 5 anos, sendo 7 no país deles. O último ataque no porto deixou 14 mortos. Em todos esses incidentes, o Prota esteve presente para neutralizar o monstro. Apesar de salvar inúmeras vidas, ele é cercado por teorias. Alguns acreditam que ele trabalha para o governo, outros dizem que ele é um androide. Mas nada foi provado. Os Supers continuam sendo um mistério, até maior que os próprios Xenos. Antes do surgimento do Prota, 2 ataques marcaram a história. O primeiro em 2015, jamais foi esquecido. O segundo em 2016, foi ainda pior. Um monstro de 7 chifres matou 75 pessoas e feriu 100. Ele foi o único a escapar. E naquele dia, testemunhas dizem ter visto um homem alto de cabelos longos enfrentando a criatura. Ele desapareceu de repente e o chifrudo sumiu nos céus. O governo acredita que o super-humano morreu e que o monstro apenas se escondeu para se recuperar. Após esse desastre, nasceu o Centro de Controle e a Força Especial de Defesa contra os Xenos. Mas restam perguntas. Quem era aquele homem? Ele ainda está vivo? O chifrudo está à espreita? E, acima de tudo, de onde vêm esses monstros? O sinal quase tocando, o professor percebe que sua aula continua chata. E, ainda assim, vocês são o futuro da humanidade. Não desperdicem tempo. Estudem. As provas estão chegando. A maioria ignora, mas a Hong é a única aluna que continua dando like no vídeo e se inscrevendo no canal. E não deixa ela ser a única. Se inscreve também, deixa o like. Esse manhwa foi a recomendação de um amigo no comentário aí. Eu tava reclamando no último vídeo que, demorou muito pra vir uma luta decente. Então ele falou, toma essa aqui então. E, é pura luta. Meu Deus do céu, muito bom. Não sei se eu vou poder continuar fazendo. A Webtoon tava lascando todo mundo, né? Inclusive o canal do Kawa lá se lascou também. Mó triste. Mas continuamos. Um beijo, um abraço e falou!